Olá, meus amigos. A morte é uma das coisas mais certas que nós temos na vida. Mas esse tema é tão difundido, tão falado, mas pouco compreendido. E nós, seres humanos que vivemos neste plano, estamos vivendo esta vida, a gente não entende nunca. Até porque nunca ninguém veio avisar. Nunca alguém que se foi veio dizer como era. Existem especulações, existem é, fantasias, mas na realidade ninguém sabe. A morte é uma das coisas que todos nós um dia vamos ter, que queira ou não, vamos ter. Mas em vida ninguém sabe de nada, porque é um mistério. Alguns fazem especulações, né? Uns dizem que está no purgatório, outros dizem que está no céu, outros que dizem que está na companhia de Deus, dos anjos. Tudo são fantasias, na realidade ninguém sabe. E por isso mesmo é que se torna um enigma que a gente fica querendo desvendar. E por mais que a gente entre em contato com outras pessoas que são tidas como teólogos, como pessoas que sabem estudar a teologia, sabe explicar o enigmático, as profecias, por mais que a gente procure essas pessoas, mas cada um diz uma versão diferente a respeito da morte. Na realidade, nós não sabemos de nada. Não existe ninguém nesse mundo que saiba desvendar esse mistério. Como eu falei, nós temos fantasia sim. Analisamos, formamos na nossa imagem ideias de como será, porque na realidade não tem nenhum indício do futuro, é tido como uma pessoa sem fé. E a fé, ela cria exatamente essa imagem, essa figura futurista e traz tudo isso para o presente. Mas eu quero dizer que a morte, ninguém sabe. Padre não sabe de nada. Pastores, doutores em teologia, em profecias, ninguém sabe. Na realidade, nós vivemos, sabemos que estamos vivos, mas nós não sabemos de onde viemos. Sabemos porque estamos aqui, mas não sabemos para onde iremos ou se não iremos. Na realidade, que essa esperança e essa fé que nós alimentamos no futuro é como se fosse uma ilusão para acalmar a curiosidade que todos nós sentimos a respeito do além. Esses dias morreram pessoas importantes em nosso país. E uma delas foi a Preta Gil, né? Saiu em todas as redes sociais, e todas as pessoas amigas delas e próximas dela diziam a mesma coisa. Ela está com o pai. Deus chamou para ficar com ela, para fazer companhia aos anjos, e etc, e etc, etc. Mas, na realidade, é só especulação, não tem nada de concreto, porque após a morte, ninguém sabe de nada. Não adianta pegar a escritura, ou seja lá qualquer livro que demonstre para onde você vai. Não tem, não adianta. Tudo que tem a respeito do futuro é puramente emocional e fantasioso, não tem nada de concreto. Até as pessoas que dizem que ressuscitou quando Jesus ressuscitou também, nenhuma dessas pessoas trouxeram nenhuma informação. Até o próprio Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, não tem ninguém, nenhum repórter foi lá perguntar e como é a eternidade, como é o além, me explique. Não tem, é um silêncio. É um silêncio e eu creio que ninguém fez essa pergunta. Sabe por quê? Porque esse enigma acompanha o ser humano até a sua morte. E pós-morte, ninguém sabe de nada. Não adianta a gente fantasiar, consolar. Por ocasião da morte, fluem os pensamentos de estar com Deus, foi para Deus, mas isso apenas para consolar sua curiosidade a respeito
da vida eterna. Mas na realidade você não sabe. Essa ideia de futuro, de eternidade, foi mudada várias vezes pelas teologias, pelos estudiosos, porque eles começam a pregoar um ensinamento, mas quando vê que isso não tem muito fundamento, eles passam para outro. Na realidade, os espiritualistas não sabem. As pessoas que não têm nenhuma religião também. E quanto mais religioso que o indivíduo possa ser, ele não consegue desvendar. Tudo que ele falar é meramente emocional. Quando é uma pessoa que é muito chegada a você e que falece, o nosso pensamento se dirige logo aos céus. Ele foi para Deus. Deus o chamou. Até sem julgamento, né? Porque diz não houve julgamento, ele já foi direto. Então, essa história de julgamento, de prestação de conta para as pessoas que morrem e são próximas a nós, não existe, porque o indivíduo já vai direto para o céu. Ninguém, por mais vida pregressa que tenha sido aqui na Terra, e se for próximo a nós, vai dizer, não, essa pessoa foi perdida. Não, sempre diz assim, foi para o céu. Deus te chamou para você. Então, meus queridos, o que eu quero dizer a vocês, que vivam o presente momento como se nunca existisse e aproveite cada segundo para amar e ser amado. Procure viver essa vida bem vivida, mantendo paz, se possível, uns com os outros. Porque o além, homem nenhum tem a certeza. Por mais conjecturas que nós possamos fazer, mas a gente não sabe. A gente imagina como será, mas na realidade um dia nós vamos saber. Ou não. Se a morte é uma continuação da vida ou se é um fim de todas as coisas. Tem muitas mensagens nos livros sagrados, cada um dizendo de uma forma, cada um falando de uma forma, cada um pintando essa eternidade de uma forma. Mas na realidade nenhum deles tem uma conclusão exata. Nenhum desses que se foram veio falar como era. E como nós vivemos nesse mundo, nesse enigma, sem saber o que é, por isso que existe o temor. Ninguém quer morrer. Por mais certeza que o indivíduo tenha da eternidade, que existe um céu a ganhar, e que existe uma presença de Deus a ficar, por mais que tenhamos essa convicção na hora da morte, não quero ficar com Deus agora. Eu não quero ir para Deus agora, não. Eu não quero ir para o céu agora, não. Isso mostra de que é tudo fantasia, isso que nós alimentamos. Nós somos eternas crianças. Mas o que eu quero dizer a todos vocês, e a mim mesmo também, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Hoje, se você tem que dizer eu te amo com alguém, não espere para amanhã, porque pode ser tarde demais. Diga hoje. Se você tiver de estar com alguém, fique hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Não adianta lamentar o que você não fez. Então, para sua consciência estar tranquila, faça tudo como deve ser feito. Porque por ocasião da morte, você não terá dor de consciência. Por isso, gente, vivamos hoje. Nos preocupamos com hoje. Amemos o nosso próximo hoje. Porque no além não existe nenhuma concretização. É só especulação. Pense nisso e que Deus abençoe vocês.